Boa noite para você que está ainda no lugar onde o sol já se pôs. A mim, eu, como de costume dizer, o sol está aqui estampado na minha cara. Para vocês terem uma ideia, meu filho acabou de chegar da piscina. Isso vai acabar. Daqui a pouco é noite para todos nós e esse horário de verão vai embora. Deixa eu falar uma coisa. Nós estamos estudando os sinais que Jesus Cristo deixou e os sinais que estavam na Bíblia, sinais que apontavam para o seu nascimento e depois do seu nascimento, sinais que apontam para a sua segunda vinda. Há pouco tempo nós fomos assombrados por uma notícia de que descobriram praticamente uma cidade subterrânea abaixo da pirâmide de Kelps, ali na região, na planície de Gizé ou Gizé. São três pirâmides, as mais famosas, Kelps, Khafre e Mycerinos. Estas pirâmides desafiam por muito tempo a humanidade por causa das suas origens. Apareceu uma dupla não, um time de pessoas que disseram que eles capturaram no subterrâneo desta pirâmide tubos absurdamente profundos que chegavam a 2.600 metros de profundidade e eles eram oito. Isso abalou o mundo, todo mundo ficou preocupado. Como é que pode algo tão antigo com a tecnologia dessa? E quando foi analisar tudo, existe algo estranho ali, mas não com essa precisão, porque eles estavam se baseando em um satélite a milhares de metros de altura, que é impossível eles escanearem até 20 metros de profundidade, então 2 quilômetros de profundidade. Eu preciso que vocês entendam aonde eu vou chegar para saber por que que nós estamos construindo essa conversa aqui agora. Se provarem que extraterrestres construíram algumas coisas do nosso planeta, a Bíblia cai em completo descrédito. Há quem diga, para que você tenha uma ideia da tamanha ardilosidade, que é possível, e isso é sério, que alguns religiosos, eu não vou aqui citar nomes para não ofender ninguém, já estavam preparando o discurso para justificar o fato de que o próprio Cristo é o fruto de uma abdução alienígena de Maria. Abduzida esta Maria, desce e volta grávida daquele que é o Cristo. Tá bom. Isto, impossível. Você precisa estudar a Bíblia para dar razões daquilo que você acredita. Eu preciso que guarde essa frase. A fé não é cega e não precisa ser cega. Quem disse que a fé é cega, que fé é se jogar no escuro sabendo que vai ter um braço para te segurar, vai se estatalar no asfalto, porque a Bíblia não pede isso. A fé não tem que ter cega. Primeiro, olha só qual é a definição de fé. Fé é a certeza. Como é que ela pode ser cega? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É diferente, é um pouco diferente. Estudo de hoje, a pessoa de Cristo. Os discípulos tiveram um privilégio absurdo, porque eles viram a concretização da fé, ou que seja, o que a profecia apontava, eles foram os privilegiados de testemunharem o próprio Cristo. E agora nós vamos fazer um pequeno resumo da pessoa de Cristo. Todos estão vendo? Preciso contar muito com os moderadores agora. Acho que essa tela aqui está ótima, não precisa aumentar, não. Tá dando para ver legal aí? Todos vocês estão vendo? Sim, Tião. Tá sim, tá direitinho. Ah, mas agora melhorou, né? Tá melhor, só que eu fiz uma coisinha. Eu não, eu gravei, tá gravando? Tá vendo tudo? Ok. Sim, Tião, tá gravando. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta dos discípulos. A pergunta certa leva a respostas extraordinárias. E digo que todo aquele que tem uma resposta sincera
A Bíblia sempre vai providenciar uma resposta honesta. Para perguntas, dúvidas sinceras, respostas honestas. O que você não pode fazer é ir para a Bíblia com seus preconceitos a fim de confirmar ali as coisas que você acredita. Aí não vai funcionar. A pessoa de Cristo, nós vamos apenas relembrar, é um resumo de tudo que foi visto até aqui. O que dizem os homens que eu sou? Pedro salta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, isso é algo extraordinário demais. Ao que Cristo lhe disse: Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o céu te revelou. Então, isso Jesus está dizendo: o que você afirma sobre mim é verdade. Então, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem criou todas as coisas? João mesmo diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ponto. Por ele foram criadas todas as coisas e nada do que foi feito se fez. Então, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. O primeiro milagre, quando Jesus se manifesta miraculosamente com sinais extraordinários, ele aparece numa festa e ele transforma água em vinho. Aqui está a fórmula da água, vocês se lembram disso, nós passamos juntos. E Jesus Cristo, sem tocar nas talhas cheias de água, ele transforma água em vinho. A simples forma H2O é desconstruída e se constrói o vinho, que é uma outra totalmente diferente, completamente diferente. E para que você tenha uma ideia, transformar água em vinho, nós precisaríamos de um reator nuclear de mais ou menos com a potência de 200 bilhões de sóis. Naquele então, lhes disse que a Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Nós precisaríamos, para pegar 480 litros de água e transformar em 480 litros de vinho, nós precisaríamos de duas galáxias. A energia de duas galáxias por um ano. Então, o que está acontecendo aqui? Ele não tocou. Isso era uma prova incontestável que aquele que disse e tudo se fez, que ordenou e tudo apareceu, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, estava ali, em carne e osso, diante dos discípulos. Nós somos os privilegiados de estar aqui porque foi registrado para a fim de que pudéssemos crer e crendo ter a vida eterna. O filho de Maria era o próprio Deus encarnado. Segundo o que está escrito em Filipenses 2, de 5 a 8, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Então, não resta, você não pode, não tenta explicar o inexplicável. Mistério da piedade não pode ser explicado que ele era ao mesmo tempo perfeitamente homem e perfeitamente Deus, plenamente divino, plenamente humano. Prova disso é que sem tocar, ele fez esse extraordinário milagre. Ótimo. Então, tirai agora e levai ao mestre Talo e levaram. Quem criou todas as coisas estava ali só demonstrando que quem criou o cosmo podia fazer o que ele fez. Depois nós estudamos sobre a gravidade, que é uma lei da física, na astrofísica, que mantém todas as coisas em sua perfeita órbita. A gravidade não é aquela maçã que cai. Não, gente, a gravidade na Terra, ela é 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade. Na Lua é totalmente diferente. Marte, Júpiter, Saturno, tudo diferente, cada planeta diferente de tudo. Mas a gravidade é uma lei. E sem gravidade não existe nenhuma ordem universal. É um caos absurdo e absoluto. Não é possível conceber o universo com sem com a ausência da gravidade.
Então, a gravidade é uma das quatro forças fundamentais da natureza e desempenha papel central na formação e dinâmica dos corpos celestes. Nós vimos que tudo está em movimento, perfeito movimento, a Lua em torno de si mesma, em torno da Terra, a Terra com movimento de rotação, translação, em torno do Sol. O Sol também está girando em torno do centro da galáxia, que é a nossa é a Via Láctea. As galáxias também estão em movimento. E a gravidade mantém isso tudo em perfeita harmonia. Então, a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Espera aí. Ele era de carne e osso. Sangrou, tinha fome, sede, sono, se cansava, sentia dor, angústia, chorava, sorria. Homem, plenamente homem. Matéria orgânica não flutua, afunda por causa da lei da gravidade. Se ele andou sobre as águas, é porque ele domina a gravidade. Então, se João fala que ele criou tudo o que existe e o próprio João relata, e os outros evangelhos também relatam, ali estava andando sobre as águas quem criou a gravidade. Opa! Se um físico, um astrofísico tivesse aqui, eu ouvi falar que um ser criou a gravidade, o cara ia me apedrejar. Mas eu acredito, porque a fé não tem que ser cega. A Bíblia, vai estar o texto aqui. A Bíblia fala, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu vou perguntar para você, o que é plenitude? Completo, cheio. Não é possível você pensar em algo tão completo como algo pleno. Paulo vai dizer assim, olha só, nele habita corporalmente, ou seja, fisicamente, toda a plenitude da divindade, ou seja, todo o poder, onipotência, onipresença, onisciência, tudo que é possível imaginar, aqui estava. E andar sobre as águas, embora pareça algo simples, só é possível fazê-lo quem domina e quem está acima desta lei. E esse é o próprio Cristo. Aí a Bíblia vai falar, olha só, aqui é uma galáxia, toda galáxia é espiralada. Aqui tem, depois eu vou passar um outro estudo que eu vou falar para você sobre Fibonacci, para você entender o que tem por trás disso. O qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, falando do próprio Jesus Cristo, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Olha o que Paulo está dizendo. Jesus disse: Vocês verão o Filho do Homem vindo à destra da majestade nas alturas. Paulo diz: Ele sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe o que significa palavra do seu poder? É mandar e acontecer. Quem tem essas características, quando abre a boca, alguma coisa acontece. Por exemplo, Lázaro sai para fora. É impossível imaginar que, quando um comando do próprio Cristo é dado, é impossível que não seja cumprido e obedecido. Porque quem está dizendo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso é demais. Isso é demais. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Por que que ele vai vir? Para buscar você. Olha o tamanho da importância que cada um de nós tem. É para buscar você que o céu vai se rasgar e ele vai dizer: Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele não vai voltar nas nuvens dos céus para provar nada para os inimigos do céu, porque quem é como Cristo não tem que provar nada. Deus a si mesmo se basta, mas por amor. O intraduzível amor, se é que existe essa palavra, é que ele vem. Porque nós, olha bem, o sofrimento.
O sofrimento, gente, ele é doloroso demais. Hoje eu estava conversando com uma pessoa de manhã, eu, a Sueli e o João, ele falando que ele enterrou o genro de 36 anos de infarto fulminante, um médico, e deixou a filha viúva e dois filhos, o mais novo de 1 ano. Ele vem para botar fim ao sofrimento que teve início, mas terá fim. Por isso, essa o que a Bíblia fala. Então, depois nós estudamos sobre quem é este homem no, no, acalmando a tempestade. Aí nós falamos sobre o ciclo da água, como acontece a evaporação, primeira fase, evaporação, o sol bate, evapora, condensa, precipita e você tem a chuva. E o que que a gente descobre? Para que se junte oxigênio e hidrogênio que estão aí na natureza, você precisa de uma faísca de energia. Adivinha onde ela está? Nos raios. E nós vimos semana passada que um raio, a corrente elétrica de um raio é mais ou menos de 100 milhões a 1 bilhão de volts. E é isso que acontece. Quando você está vendo aquela nuvem toda lá e vem aquele clarão lá dentro, a explosão e depois a chuva. O que está acontecendo ali? Juntando. Entendeu isso? Então, os raios, em alguns raios, a corrente pode chegar a 300 mil amperes. O mais fininho que você vê ali mantém uma cidade acesa. Por que entender isso? Porque Jesus chega no meio do mar, tempestade para tudo, ela estava dormindo, os discípulos chegam, você não tem pena de nós vamos morrer. Ele fala, por que vocês não têm fé? E ele ordena, sossegai. Mais nada. Poder da sua palavra. Vento, aquieta-te. Para você ter uma ideia, fazer isso é parar o tempo, porque o vento é formado pelos movimentos que tem, e ali está uma tempestade, ele simplesmente comanda e para, mas não demora assim, vai para, não, é instantâneo, imediato, abriu a boca, acontece. É assim, olha para você ter ideia como é que é. Senhor, se tu queres, pode tornar-me limpo. Quero. Pronto. Senhor, o que que você quer que eu te faça? Que eu veja. Vê, a tua fé te salvou. Isso é poder divino inerente, não adquirido. Não recebeu para dar. Ele falou assim: Eu tenho poder para dar a minha vida e tornar a tomá-la. Quem está falando? O pleno Deus falando do pleno homem que morreria por você. Então, esse é o milagre que acalmou a tempestade. Então, quem é esse homem? Aí ele responde: Antes que Abraão existisse, eu sou. O mesmo nome que, quando perguntou Moisés, Deus disse para ele: Diga a eles que eu sou o que sou, te enviou. Isso é presente eterno. Perguntaram para ele: quem pode ser esse homem no qual temos redenção do nosso sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Olha só, parece loucura, né? Imagem do que é invisível. Como é que você entende isso? Como? Revelação. Você entendeu que a fé não tem que ser cega? O primogênito de toda criatura. Quem é este homem? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso aqui define, está lá em Isaías 9:6. Hebreus 1 diz que ele, sendo o esplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é ele? É o que sustém todas as coisas. Colossenses 2 diz assim, ó:
Tende cuidado para ninguém vos fazer presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem é este homem? Divindade pura, plena, absoluta. E ele prometeu voltar. Deixa eu te falar uma coisinha. Por que nós estamos estudando isso? A sua vida tem que fazer sentido, filho de Adão. Você não pode acreditar que você nasceu para nascer, crescer, constituir família, envelhecer e morrer. Isso não tem sentido. Não tem razão nenhuma de ser. Pense no que é a mente humana para analisar isso só assim. O que que tem reservado dentro da mente humana? A capacidade absurda de absorver informações e de também gerar informações. Olha para a humanidade, tudo que existe na humanidade, que aí é fabricado, tem manufatura, um ser humano inventou e começou. Nós não estamos aqui por acaso, embora a própria ciência tentam explicar que isso é sim um propósito de você existir, não tem propósito. Nasceu, vai morrer. A Bíblia está aqui para dizer que a sua vida tem sentido em Cristo e é Ele que dá sentido à tua vida. Não viva em vão. Debruce na Bíblia para conhecer quem é Jesus Cristo. E eu vou relembrar uma coisa para você: ele sustém todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele mandou e tudo veio à existência. Ele ordenou e tudo aconteceu. Mas com você não foi assim. Ele fez você. Ele fez você. Ele desenhou você para pessoas únicas. O que que eu vou dizer? Quem é mais bonito e mais feio? Não tem? É único. Não tem jeito de fazer. Não tem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Parece um exemplo esdrúxulo, mas não é. Quando alguém pensa no Ronaldinho Gaúcho, alguém fica pensando no seu estereótipo, ou coisa, só lembra da sua genialidade com a bola nos pés. Verdade ou mentira? Só isso. O nome está implícito na genialidade, não é assim? É assim que você deve olhar para você. Quem sou eu? Filho de Deus. O que sou eu? Um milagre da vida, único. E ele prometeu voltar para buscar você e pôr assim fim ao sofrimento. Para isso acontecer, a Bíblia diz: Eis que faço novas todas as coisas, crio novos céus e nova terra, e você vai morar no lugar que ele preparou, onde nós não vamos ter mais lembrança disso. E a promessa é: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus abençoe você e que sua noite seja abençoada, sabendo com a certeza que quem criou todas as coisas, além de prometer voltar, até que ele volte, ele falou o seguinte: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus abençoe.